Bom sábado, igreja. Maranata. Como é bom estar na casa de Deus. A gente está, eu não estou acostumado com isso aqui, mas a gente vai se acostumando aí quando a gente for pregando, falando do amor de Deus. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do quê? Mas está muito fraco. Olha, a gente se vestimos, fizemos uma apresentação e a igreja tem que responder. Hoje é dia do quê? Vamos lá. Dia Mundial dos Desbravadores. Dia Mundial dos Desbravadores. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. E eu quero dizer que eu me orgulho de ser um desbravador. Me orgulho de ser um jovem cristão que vive em meio a um mundo totalmente corrompido, sendo a diferença, levando a mensagem a todos os lugares, levando a mensagem deste evangelho aonde precisar ir, porque somos desbravadores. Bom, neste momento a gente vai ver o vídeo e aí depois a gente continua o sermão dessa manhã. Onde a regra para ser jovem é não ter regras, milhares, milhões de jovens buscam incessantemente prazer. No mundo onde beber, festar e enlouquecer é viver a vida por completo, estes milhares, milhões de jovens não querem ser diferentes. Em cada festa, em cada copo, em cada estranho, eles buscam preencher um vazio que parece não encontrar em outro lugar. Em cada cigarro, em cada droga, buscam esquecer de uma vida que, ao final de contas, não é assim tão divertida. Tão pouco experiência e, ao mesmo tempo, tão cheios de si. Jovens que se deixaram seduzir por mentiras. Jovens que vivem uma ilusão de uma vida perfeita. Amigos, festas, carros, paixões, brigas, vazio, dor, decepções. Estes são milhares, milhões de jovens que têm deixado sua vida escapar como areia entre seus dedos. Milhares, milhões de jovens que infelizmente ainda não deixaram Deus tomar conta de suas vidas. Mas eu sou diferente. Eu sou um jovem adventista. E eu não sou diferente apenas porque eu guardo sábado e não vou numa balada. Eu sou diferente porque eu confio num Deus que é criador e mantenedor. Um Deus que me amou tanto que deu o seu próprio filho por mim. Eu sou diferente porque eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de estudar sobre isso. Eu gosto de falar aos outros sobre isso. Eu sou diferente porque a minha música e a minha adoração não são apenas instrumentos e vozes, mas a minha forma de expressar gratidão. Gratidão por ter sido salvo e por poder ter Deus em minha vida. Eu sou diferente, porque quando o mundo exalta o egoísmo e o amor pelo eu e os meus amigos estamos de joelhos dobrados orando por nós, pela igreja, pela nossa missão. Orando para que Deus nos dê força para salvar milhares, milhões de jovens que precisam de nós. Eu sou diferente. Eu sou um jovem adventista. Como desbravadores, como jovens, somos diferentes. Para o estudo da palavra de Deus, abra sua Bíblia, livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. A gente vai estudar esse texto. Eu quero dizer para vocês, jovens,
que ser adventista é ser diferente. Em um mundo onde existe pecado, um mundo onde existem problemas com drogas, vícios, onde o mundo Satanás está reinando, nós somos diferentes. Somos desbravadores, somos adventistas. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, em diante, diz assim: rogo igualmente a quem? Vou ler de novo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de um com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistidos firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando Pedro escreve esta carta, a igreja ali onde ele escreve estava sofrendo grandes perseguições. Mas talvez você entenda, pastor, que perseguição ele estava enfrentando. A perseguição que aquela igreja estava enfrentando não era doença, não era ser morto, não era ser perseguido por imperadores romanos. Essa não era a perseguição que Pedro estava falando. Pedro estava falando sobre perseguições de ser diferente, perseguições de a pessoa viver em um lugar onde ninguém concorda com ela, onde eles não são aceitos pela sociedade. Uma perseguição que não é com espada nem com arma, mas é uma perseguição que às vezes nos desanima. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o povo de Deus, quando eu olho para todos nós, e principalmente vocês, desbravadores, vocês sofrem perseguição. Porque ser adventista, ser desbravador neste mundo, olha, é muito difícil. A Bíblia diz isso e diz muito mais, mas Pedro começa dizendo assim: olha, rogo vós a quem? Aos jovens. E ele dá um conselho muito importante: ouçam os quem? Quem que ele pede para ouvir? Lá no verso 5: ouçam quem? Os velhos. Eu fico percebendo, mas por que esse texto fala sobre ouvir os velhos? E a gente foi estudar um pouquinho. Bom, a palavra velho não é velho, sabia disso? Não é velho. A palavra velho aí no original grego é presbítero. Presbítero. E quem já estudou um pouquinho sobre as cartas pastorais, você vai ver que a palavra presbítero é a mesma equivalência do que? Hoje na igreja adventista, dos anciãos. Dos anciãos. Pedro começa falando agora com os jovens, mas ele só fala com os jovens depois de ele falar com os líderes da igreja. Para que os jovens ouvissem os líderes, ele primeiro precisava falar com quem? Com os líderes. E ele começa lá no verso 1 de 1 Pedro capítulo 5, falando com os líderes da igreja. E ele disse: olha, vocês precisam buscar o exemplo de Cristo como nosso sumo pastor. E depois de falar com os líderes, serem exemplos, viverem uma vida correta, aí Pedro chega e fala assim: olha, jovens, vocês precisam ouvir os mais velhos, vocês precisam ouvir os presbíteros da igreja. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo duas coisas. Como líderes da igreja, a gente precisa dar exemplo para quem? Como líderes da igreja, a gente precisa dar exemplo para quem, irmãos? Aos jovens da igreja. Não tem como eu ser pastor, né? O pastor Wilson, por exemplo, falar sobre pregação, a importância do estudo da Bíblia, se o pastor não faz a meditação. Mas como o pastor dá exemplo, a igreja segue, os jovens seguem. Quando a igreja, os líderes da igreja ensina sobre o amor, sobre como dar estudo bíblico, como amar as pessoas, aí sabe o que o jovem faz? Eu quero ser como esse líder da igreja. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente precisa dar mais exemplo para esses jovens. A gente precisa ser o melhor líder da igreja, porque esses jovens precisam de líderes que vivem a palavra de Deus, que sejam coerentes com o que eles pregam.
Mas o texto diz algo muito importante. Continua lá aberto em 1 Pedro capítulo 5. Olha o que o texto diz para a gente. O texto diz assim: olha, rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos mais velhos, aos presbíteros, no trato de quê? Uns com os outros. Sabe, desbravador, quando você faz a diferença, é quando você trata as pessoas como você trataria o próprio Deus. Eu tenho aprendido no contexto da vida de que a gente deve amar as pessoas. E olha, o desbravador precisa ser conhecido na sua rua, sabia disso? As pessoas precisam saber quem é você. As pessoas precisam saber qual é a diferença que você faz. As pessoas precisam saber o Deus que você serve. Sabe, a Bíblia diz que mais do que isso, olha, lutar juntos com os outros, cingidos de toda a humildade. E ele diz por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o quê? A sua graça. Quando ele diz humildade, mas pastor, por que você está pregando sobre humildade com tantos jovens? É porque a gente sabe sim o que a gente quer, e a gente não gosta de ouvir os outros, não é verdade? Concorda? A gente é difícil ouvir os mais velhos, não é? Quando o pai chega pra gente e fala: pai, olha, a gente pergunta pro pai algumas coisas, o pai fala: não faz isso. Aí você vai e o que você faz? Faz o contrário, não é? O pai fala assim: olha, você precisa dormir mais cedo, fazer a lição, e aí você vai lá e você obedece tudo certinho? Dificilmente. O texto diz assim: olha, cingivos todos de humildade. Agora eu quero falar com a igreja. Irmãos, quando o texto diz cingivos de humildade, ele está dizendo assim: ó, se vista da humildade. Pedro está dizendo que a humildade é uma roupa, como se fosse uma camisa, a qual não nasce com humildade. Ninguém nasce com humildade, ninguém nasce sendo humilde. Mas quando Deus nos dá a humildade, a gente tem que fazer o quê? Se vestir de humildade, cingir de humildade. Sabe por quê? Porque é quando somos humildes, a Bíblia diz que Deus concede a sua graça. Agora eu quero dizer que existe uma coisa muito importante que você precisa fazer, desbravador. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Lá no verso 7, acompanha comigo o verso 6, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre o quê? A poderosa mão de Deus. Sabe o que significa se humilhar? Sobre a potente e poderosa mão de Deus é se colocar abaixo da mão de Deus. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode então se colocar debaixo das mãos de Deus? Primeira coisa, você precisa orar. Você precisa, e não estou dizendo só os bravadores, a igreja, nós precisamos orar a Deus. Sabe, a melhor coisa que tem, desbravadores e desbravadoras, é se colocar diante das mãos de Deus. Quando nós saímos das mãos de Deus, quando nós saímos dos caminhos de Deus, quando não queremos mais ir à igreja, ir ao culto, fazer a vontade de Deus, a gente começa a sair da mão de Deus. Por isso o texto diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, porque a mão de Deus, irmãos, é poderosa. Você acredita que Deus pode abençoar a sua família, desbravador? Você acredita que Deus pode transformar os seus amigos da escola, tirar, por exemplo, os vícios? Você acredita nisso? Você acredita, igreja? Amém? Amém. Nós acreditamos no poder de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente entende que a mão poderosa de Deus tirou o povo do Egito. Essa mão é poderosa ou não é? Essa mão é tão poderosa que, além de tirar o povo do Egito, quando chegou lá no cativeiro babilônico, libertou o povo do cativeiro babilônico. Essa mão de Deus é poderosa ou não é? A mão de Deus é poderosa, irmãos. E a gente precisa confiar nessa mão de Deus. Mas o texto continua, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte. E agora eu quero falar mais com a igreja. Sabe, a gente tem procurado ser exaltado pelas pessoas. As pessoas hoje não querem esperar a exaltação de Deus. As pessoas querem se promover, se autopromoverem, querem ser espelhos, querem ser líderes, querem ter cargos na igreja. As pessoas esperam ser os melhores, mas elas não querem se humilharem na presença de Deus. Existem duas ações para a gente ser exaltado. A primeira ação é se humilhar. A primeira ação é se prostrar. Você quer ser uma serva de Deus? Você quer, quando crescer, arranjar um bom casamento?
Você quer desbravador quando crescer, trabalhar, ser feliz profissionalmente? Se humilhem na presença de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Quando se humilhamos na presença do nosso Deus, Ele pega em nossas mãos e Ele nos levanta. Não tem uma coisa mais feliz do que a gente esperar a exaltação de Deus. Não tem uma coisa mais importante na vida. É quando Deus olha para a gente e fala assim: olha, você tem sido um bom filho, você tem sido uma boa filha, e por causa disso eu vou levantar vocês. Mas o texto continua lá no verso 7, 1 Pedro capítulo 5, verso 7: lançando sobre ele o que, irmãos? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E agora eu quero falar com a igreja em geral. A palavra ansiedade no original significa preocupações. Ou seja, nós temos muitas preocupações, sim ou não, igreja? Nós se preocupamos todos os dias. Talvez sejam desbravadores que estão sofrendo com sua família em casa. Talvez estejam desbravadores aqui que estejam problemas na escola. Mas talvez também estejam irmãos aqui que estejam sofrendo problemas com o seu trabalho, com o seu casamento. Eu quero dizer para você uma coisa: lance sobre Deus todas as vossas preocupações. Lance sobre Deus. E lançar sobre Deus é você pegar alguma coisa e tipo assim, olha, jogar para a pessoa. É olhar como Deus e falar assim: Deus, eu acredito no seu poder, e por causa disso eu vou lançar sobre o Senhor todas as minhas preocupações. Quando nós fazemos isso, irmãos, e a gente entrega a Deus tudo isso que nós precisamos, a Bíblia diz que Deus cuida de quem? Deus cuida da gente. Desbravador é aquele que acredita no cuidado de Deus. Deus tem cuidado de vocês. Todos os domingos vocês têm vindo aqui, têm feito a vontade de Deus, têm lido a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: lance sobre Deus todas as suas preocupações. Lance sobre Deus todos os seus temores, todos os seus sonhos. Lance sobre Deus. O texto continua e ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém. Para o que, irmãos? Para devorar. Eu quero chamar aqui uma desbravadora e um desbravador. Vamos lá. Uma desbravadora e um desbravador. Vamos lá, cadê? Um desbravador, cadê? Um menino. Vamos lá. Rapaz, vocês são desbravadores. Vamos lá. Aí, o Juan veio. Pronto, o Juan é corajoso. Pronto, vem aqui, Juan. Eu vou explicar o que o inimigo quer fazer com a gente. Mas eu não vou falar, você não vou usar como exemplo, não, viu? Fique tranquilo. Vem aqui, uma desbravadora, cadê? Desbravadora. Vamos lá, Ellen não. Kimberly, pronto, Kimberly veio. Vamos lá. Eu vou explicar o que o inimigo faz com a gente, mas de uma forma mais didática, certo? Então você vai ser o jovem cristão, certo? Você é o jovem cristão. E por que eu falei que eu não vou usar ninguém como mal? Então você vai ser o anjo de Deus, certo? A anjinha de Deus, melhor, né? Pronto, a gente inventamos aqui uma nomenclatura. E eu sou o mal. O Juan, quando vem para o clube, quando faz a vontade de Deus, quando ouve a palavra de Deus, ele está sendo protegido por Deus. Deus cuida do Juan, porque ele entregou a vida a quem? A Deus. Mas não só isso, o Juan ora, faz a vontade de Deus, faz a lição de casa, né, Juan? Faz a lição de casa, faz tudo certinho. E Deus protege ele com quem? Com um anjo, nesse caso um anjinho. Mas o inimigo anda aonde, irmãos? Em derredor. E ele fica circulando o Juan. E o Juan fica assim, ó, circulando. Só que o Juan não dá espaço para o mal. O Juan não dá espaço para fazer a vontade do mal. E o inimigo só está esperando ele, porque quer devorar ele. Só que é o seguinte: aí o Juan deixa de estudar a Bíblia. Aí o Juan deixa de vir para o culto. Aí o Juan deixa de orar, de obedecer aos pais. Aí o Juan deixa de fazer a sua meditação com Deus. Aí o anjo se afasta. A anjinha no caso. E o inimigo agora está o quê? Em derredor ou ao redor? Igreja mais alta. Em derredor ou ao redor? Ao redor. Senta lá, obrigado, gente. Está vendo como é perigoso se afastar dos caminhos de Deus? Está vendo como é perigoso deixar de ler a Bíblia, desbravador? Porque o inimigo não está brincando.
A gente brinca de servir a Deus, a gente brinca de ser cristão, a gente brinca de fazer a vontade de Deus, de ser desbravador, porque é uma coisa muito boa, na verdade. Jogar bola, fazer pioneiria, essas coisas é uma bênção. Mas quando a gente se afasta de Deus, o inimigo está pronto para acabar com a sua vida. Desbravadores, igreja, tomem cuidado, sejam sóbrios. Ser sóbrio é estar, sabe o que? Lúcido, sereno, seja vigilante, esteja acordado. Você já viu algum policial ficar dormindo? Já viu, pastor? Policial dormir em trabalho? Ele não dorme. Sabe por que ele não dorme? Porque ele sabe do perigo que o cerca. Ele sabe do perigo que está na vida dele, que pode acontecer. Por isso ele está o quê? Vigilante. Ele está sóbrio. Olha o que o texto termina dizendo: resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos, verso 9, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Como vencer o inimigo? Como vencer então essas ações do mal? Como vencer tudo isso? O verso 9 começa: resistires firmes aonde? Na fé. Quando alguém querer te oferecer qualquer coisa que não venha de Deus, quando alguém quer te oferecer drogas, cigarros, bebidas, comidas imundas, parceiros que não são da igreja, coisas a mais, o que vocês vão dizer para eles? Eu digo não. Vocês vão repetir comigo: quando tudo isso acontecer, o que vocês vão dizer para eles? Não. Vocês vão dizer não. Agora, quando a gente diz sim para Deus, a gente fala assim: eu quero ler a Bíblia todos os dias, Senhor, me dá força, Senhor. Eu quero, Senhor, te louvar e te adorar. Eu quero, Senhor, ser um melhor filho, um melhor irmão. Eu quero, Senhor, te servir e estar contigo toda a eternidade. O que você vai dizer para Ele? Sim. Você vai dizer: eu quero isso na minha vida. Resistir firmes na fé é dizer não ao diabo. Efésios 4:27 diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Mas a gente só não dá lugar ao diabo se aproximamos de Deus. Não tem outro caminho. Só com Deus o inimigo está longe. Sem Deus o inimigo está perto. Mas o texto continua e ele termina de uma forma muito linda. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que significa tudo isso, pastor? Vamos lá. Primeira coisa que o texto diz: quem te chamou foi Deus. Deus te chamou para a eternidade. Deus te chamou para ser servo dele. Mas mais do que isso, Ele te chamou, e o sofrimento que você enfrenta, a perseguição de ser diferente, porque a gente é diferente, sabe? Quando você está reunido com seus amigos, todo mundo assim, ó, vamos sair no sábado. Aí você vai dizer: no sábado eu vou para onde? Para a igreja. Todo mundo quer se reunir, para o professor Kelly, e vai para o cinema, mas eu não posso ir para o cinema. Então eu estou sendo o quê? Diferente. Todo mundo fica com um monte de pessoas. Tem menino que fica com um monte de menino que aproveita tudo. Aí você fala assim: eu não posso. Todo mundo fica lendo um monte de livros que não devem. Sabe aqueles livros de 700, 800 páginas que eu nem consigo ler tudo? Sabe aquelas páginas assim que é uma benção? Não sei porque tem tanta página, mas aqueles livros grandes assim, de ficção. Você fala assim: eu quero ler o quê? Você é diferente ou não é? Você é diferente. Mas ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente é a maior bênção que Deus deu para vocês. Ser diferente, sabe por quê? Porque você não veio para ficar aqui. Você não nasceu para viver nesse planeta, neste mundo. Você é um cidadão da onde? E ser diferente é a melhor coisa que Deus quer para a sua vida. Ele nos aperfeiçoa. Eu sou faro, Ele nos dá a perfeição. Ele nos firma onde? Na fé. Ele nos fortifica para fazer o bem, para amar as pessoas. E Ele fundamenta na rocha. E qual é a rocha? Cristo Jesus. Deus faz tudo isso pela gente. Eu quero terminar a história contando uma história de um jovem amigo meu. Algum tempo atrás
esse jovem me ligou. E eu conhecia ele porque ele era namorado de uma amiga minha. A minha amiga estudava comigo no colégio de São Miguel. E eu conhecia ele de vez em quando, eu a via, conversávamos, mas era poucas vezes. Mas, para boa alegria minha, um dia ele me ligou. E ele disse assim: pastor, eu quero ser adventista do 7º dia, como eu faço? A melhor ligação que o pastor gosta de receber, né? Eu quero ser adventista. Só que ele, a família dele não era da igreja. E ele começou a estudar a Bíblia, começou a fazer a vontade de Deus. Mas eu quero mostrar para você a importância da fé que esse camarada tem. A primeira vez que ele me ligou, dizendo que queria ser adventista, ele falou: a partir de agora eu quero guardar, que dia? O sábado. Ele trabalhava no sábado. E agora ele, com essa decisão, vou guardar o sábado ou não? Ele disse: pastor, eu vou chegar lá e se me der o sábado, amém. Se não, também não quero nem saber. Eu falo: calma, aguenta um pouco, vamos orar. Isso foi, se eu não me engano, foi no domingo. Se eu não me engano, eu falei: olha, faz o seguinte, vamos orar. E oramos segunda, terça e quarta-feira. E ele falou assim: pastor, eu vou quarta-feira falar com o meu chefe. E ele chegou na igreja e falou assim: olha, chefe, eu quero guardar o sábado. Mas por que você quer guardar o sábado? Porque eu conheci um Jesus que pede para mim obedecer esse dia. E eu quero ter essa experiência com ele, eu quero ser adventista. E a partir de agora eu não vou trabalhar mais no sábado. E pela grata surpresa, ele aceitou e deixou aquele jovem guardar o dia do Senhor. Não é uma bênção, irmãos? É a melhor bênção quando você conhece a pessoa, né? Jorge, vem para cá. Quando eu conheci esse menino, olha, ele não se vestia assim. Hoje está parecendo um pastor, na verdade, Jorge. Esse meu amigo aqui, ó, já levei ele para o NASP, conhecemos juntos, almoçamos juntos. Eu tenho adquirido ele uma grande admiração. Eu te admiro. Eu gosto dele. Tem sido um grande amigo meu. Mas o que me motivou a ser tão amigo dele é a sinceridade que ele tem. Nós estamos já no 13, 14 estudos. Daqui a um tempo ele já vai se batizar. E eu fico feliz, Jorge, pela sua vida. Você é um exemplo para mim e para esta igreja de que quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, Deus cuida da gente. E obrigado e agradeço a Deus pela sua vida, viu? E você está muito bonito hoje, tá? Senta lá. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a igreja. Quando aceitamos, jovens, a confiar nos cuidados do nosso Deus, Deus honra a gente. Deus nos abençoa, Maria. Eduardo, Deus nos abençoe. Nesse momento eu quero chamar o clube Águia do Leste, porque esses meninos vão louvar o nome de Deus. Esses meninos vão entregar o seu louvor a Deus. Enquanto eles se preparam, eu quero fazer um convite a você. Você também aqui quer entregar a sua vida a Jesus. Você também que quer entregar a sua vida, os seus planos, os seus caminhos ao Senhor. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E depois, logo mais, teremos uma pessoa entregando a vida ao nosso Senhor Jesus. Meus sonhos se perder.
é isso. Nós nascemos com Cristo para vencer.